Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo o Abbe Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Segundo capítulo, A Imagem Patos, Linhas de Fratura e Fórmulas de Intensidade. Item 7, Em Busca das Fórmulas Primitivas. Páginas 177 a 192. O desalamento das fórmulas de Patos não é evidente. Não basta identificar algumas analogias entre diferentes representações de um mesmo tipo de gestualidade para fazer emergir sua ligação genealógica e compreender o processo de marca corporal de tempo sobrevivente. As fontes e as bases teóricas significativas de 3 pontos de vista, eu diria até de 3 tomadas de posição filosófica para problematizar os próprios termos patos e fórmula, histórica para fazer emergir a genealogia dos objetos e antropológica para dar conta das relações culturais que esses objetos estabelecem. A tomada de posição filosófica exige a seguinte pré-condição: é preciso acabar com as definições puramente negativas ou privativas do patos, que tradicionalmente o opõem à ação. A substância, ousia, a ação poene, a substância, ousia, em virtude da qual a paixão se aproxima ontologicamente do conceito de acidente. A impassibilidade, apatheia, e, portanto, a sapiência, sofia. É preciso abrir, matizar, dialetizar tudo isso. É preciso reconhecer o essencial, a plasticidade positiva do paradigma patético. O ser patéticos, o ser a quem pode suceder qualquer coisa, não seria capaz de transformar sua fraqueza, abrir, dar flanco, ou dar o flanco, em força, abrir o campo do possível? Será que a sua capacidade de ser afetado não lhe daria também um poder de agir no sentido inverso? Quando o filósofo Aristóteles, no Tratado sobre a Alma, escreve que o que padece é o dessemelhante, porém, uma vez que haja padecido, ele é semelhante, nota 211, não deve o historiador das imagens buscar, nessa condição paradoxal do patos, a própria riqueza de um poder de figura? A ideia de patos fórmel, por um lado, ou por outro lado, deve exigir um esclarecimento, e como isso é difícil. Do velho problema, a miúde abandonado pelo pensamento teórico da expressão. Se a obra de Warburg é tão impregnada pelo vocabulário da Ausdruck, ela o deve à confluência de várias tradições vivas na Alemanha no final do século XIX. Filosofias da imanência, cuja história, meio oculta, meio maldita, nas palavras de Gilles Deleuze, vai de Spinoza a Nietzsche. Filosofias atentas à pergunta: o que pode um corpo? E no próprio seio dessa pergunta, produtoras das críticas mais radicais ao conceito clássico de representação. Nota 212. Outra tradição é a das filosofias do símbolo, isto é, filosofias da fórmula. Por esse prisma, poderíamos evocar as duas figuras, por mais diferentes que sejam, de Gottlob Frege e Ernest Cassirer. O primeiro contemporâneo exato de Warburg não pode levantar o problema da fórmula, sem se arriscar a um verdadeiro mergulho filosófico nos conceitos de fantasia e expressão. Nota 213. O segundo, quase discípulo de Warburg, em alguns de seus campos de interesse, não pôde levantar o problema da linguagem e do símbolo, em geral, sem referi-lo a uma história de subjetividade que retornasse à antiga ideia de patos, ou do patos. Cita: à medida que o conceito de subjetividade, progressivamente elaborado pela filosofia moderna, se amplia e se aprofunda, à medida que saída dele, uma nova concepção verdadeiramente universal da espontaneidade do espírito ganha cada vez mais nitidez, surge um novo momento constitutivo da atividade da linguagem, que agora é preciso pôr em evidência. Com efeito, se tentarmos destacar sua origem, a linguagem parece ser não apenas o sinal e a encarregada de uma representação, mas também o sinal emocional do afeto e da pulsão sensível. A teoria antiga já conhecia essa dedução da linguagem a partir do afeto, do patos, da emoção. Nota 214. O autor de Mnemosyne, fim da citação,
O autor de Mnemosine bem sabia que o reconhecimento antigo do patos não se dava sem um recurso poético, a dor de Aquiles, teatral, a dor de Antígona, e, é claro, figural, e a dor de Laoconte. Eu vou reler esse parágrafo. O autor de Mnemosine bem sabia que o reconhecimento antigo do patos não se dava sem um recurso poético, a dor de Aquiles, teatral, a dor de Antígona, e, é claro, figural, a dor de Laoconte. O conceito de expressão atinge todo o seu alcance teórico no âmbito de uma filosofia da arte cuja imponente tradição Warburg colheu desde muito cedo. Seu mestre, Karl Just, iniciou-o na leitura de Winckelmann e August Schmarzow de Lessing, nota 215. Leituras iniciativas ou iniciáticas e decisivas, mas sobretudo leituras contraste. Warburg não tardaria a se distinguir dos dois ilustres teóricos do século XVIII. Ele ironizou em Winckelmann a busca desesperada de sua estimada grandeza serena, inclusive no grupo escultórico do Laoconte, figura 29 a seguir. Nota 216. Quanto à obra de Lessing, ela suscitou muito cedo em Warburg, em 1889, um projeto intitulado Esboço de uma crítica do Laoconte à luz da arte florentina do Quattrocento. Entwurf zu einer Kritik des Laocoons anhand der Kunst der Quattrocento in Florenz. Nota 217. Mais uma vez, me desculpe a pronúncia do alemão. Isso não foi nada menos que um ataque ao rochedo do segundo legislador das artes depois de Aristóteles, de acordo com a formulação consagrada por Dilthey em 1877, nota 218. Aos olhos do jovem Warburg, Lessing havia como que fechado a porta, a do problema estético da expressão patética. Logo depois de abri-la, por um lado, havia efetivamente reconhecido a importância do momentum, e, portanto, do movimento, na força expressiva da arte em geral. Por outro, havia excluído dessas forças as artes visuais. Figura 29, anônimo romano, segundo um original grego do século III a.C., Laoconte e seus filhos. 50 d.C., Mármore, Roma, Museu do Vaticano. Foto Instituto Warburg. Na pintura, cita, Na pintura, uma boca escancarada é uma mancha. Na escultura, um buraco produzindo o efeito mais chocante do mundo, sem falar no aspecto repulsivo que ela confere ao resto do rosto, contorcido numa careta. Nota 219, fim da citação. Conhecemos o dogma de Lessing. As artes visuais só se relacionam com o tempo sob a forma do instante único a que as condições materiais da arte, ao contrário da poesia, limitam todas as suas imitações. E só se relacionam com a paixão ao lhe recusarem seu momento de maior intensidade. Nota 220. As artes visuais são incapazes de pintar as ações invisíveis, incapazes de proceder a uma montagem de antíteses efetivas. Somente o poeta dispõe de meios para pintar com traços negativos e fundir duas imagens numa só, aliando os traços negativos e os positivos. Nota 221. Mas a ideia estética do pathos, o Aesthetics Pathos, que Warburg era capaz de ler nos escritos de Anton Springer, nota 222, não se deteve em Lessing. Não só o Laoconte foi debatido por numerosos autores, Johann Gottfried Herder, Carl Philipp Moritz e, é claro, Goethe, nota 223. Com a questão do pathos trágico, tornou-se um paradigma crucial para toda a filosofia romântica alemã em 1792. Friedrich Schiller zombou dos atores trágicos franceses por sua decência compassada, tão diferente da audácia verdadeira, aberta e desavergonhada dos grandes trágicos gregos. Voltar aos gregos era convocar para uma estética ou uma ética verdadeiras do ser trágico, do ser movido pelo afeto, ou seja, do ser patético. Cita: a representação do sofrimento como simples sofrimento nunca é a finalidade da arte, mas como meio para seu fim. Ela lhe é extremamente importante. O ser dos sentidos deve sofrer profunda e violentamente, deve haver patos
para que o ser da razão possa manifestar sua independência e se apresentar como atuante. O patos, portanto, é a primeira e indispensável exigência feita ao artista trágico, a quem é permitido levar a representação do sofrimento o mais longe possível sem prejuízo de sua finalidade última, sem reprimir sua liberdade moral. Nota 224, fim de estação. Nesse texto, em que estava o grupo de Laocoonte novamente convocado a título de exemplo-chave, Schiller propôs uma visão dialética da Darstellung trágica. A primeira lei da arte trágica é a apresentação da natureza sofredora. A segunda é a apresentação da resistência moral ao sofrimento. Nota 225. Antecipando-se as elaborações hegelianas contidas na Fenomenologia do Espírito. Nota 226. Entre mentes, Goethe deu sua própria resposta à questão do Laocoonte. Texto admirável em que Warburg, sem a menor dúvida, foi beber alguns traços essenciais de sua ideia da patusfórmula. Cita: se tivesse de explicar esse grupo sem conhecer outra interpretação, eu o chamaria de idílico trágico. Um pai dormia ao lado de seus filhos, todos foram enlaçados por serpentes e, ao acordarem, esforçaram-se para se soltar dessa rede viva. O que explica a importância dessa obra é a escolha do momento representado, Darstellung des Moments, para que uma obra de artes plásticas ou de arte plástica realmente se anime ao ser contemplada. Wenn ein Werk sich wirklich von dem Art bewegen soll. É necessário escolher um momento transitório, vorübergehender Moment, um momento antes. Nenhuma parte do todo deve ser encontrada nessa postura. Um pouco depois, todas as partes devem ser forçadas a abandoná-la. É assim que a obra sempre encontra vida nova para milhões de espectadores. Para captar bem o projeto de Laocoonte, o melhor é ficar de frente para ele a uma distância conveniente e de olhos fechados. Se em seguida estes forem abertos e novamente fechados, logo depois veremos todo o mármore em movimento. Teremos medo de encontrar o grupo inteiro modificado ao reabrirmos os olhos. Digo que, tal como se apresenta atualmente, ele é um raio imobilizado, uma onda petrificada, no momento em que corre para a praia. O mesmo efeito se produz ao vermos o grupo à noite, iluminado por uma tocha. Nota 227, fim da citação. Diante do grupo escultórico, conforme a figura 29 apresentada, Goethe torna-se morfologista. Sabe contemplar a forma. Não diz, como faria um iconógrafo, que Laocoonte e seus filhos lutam contra as serpentes. Constata de imediato que os três corpos tentam soltar-se de uma rede viva, isto é, de uma configuração orgânica que ao mesmo tempo sublinha e sufoca a representação dos corpos humanos. Além disso, Goethe sabe contemplar o tempo, compreende que o momento escolhido e destruído pelo artista determina inteiramente a qualidade escultural do movimento apresentado. Momento transitório. Portanto, é este o nó, cabe dizer, de toda a imagem e do problema estético que ela resolve, o momento intervalo. O momento que não é a posição da frente nem a de trás, o momento de não êxtase, que se lembra das êxtases passadas e futuras e as antecipa. É isso que dá ao patos uma chance de encontrar sua formulação mais radical. Cita: a mais alta expressão patética situa-se na transição de um estado para o outro. Der höchste Pathetik Ausdruck schwebt auf dem Übergang eines Zustands in der anderen. Quando essa transição conserva, ademais, o traço claro e nítido do estado anterior, ela constitui o mais maravilhoso objeto para as artes plásticas. É o caso do Laocoonte, onde o esforço atuante e o sofrimento unem-se num momento único. Fim da citação, nota 228. Por fim, Goethe sabe dialetizar tudo isso, contemplando o próprio olhar. Quando o olhar compõe a forma com o tempo, os artifícios sugeridos pelo poeta, fechar os olhos diante da estátua ou contemplá-la à noite à luz vacilante de uma tocha, visam apenas a captar bem o projeto de Laocoonte, ou do Laocoonte, para vivenciar melhor a verdade estética de seu movimento e seu momento, raio mobilizado, onda petrificada. Não só
a escolha do momento transitório dá à escultura a veracidade dos movimentos que ela representa, como também induz um efeito empático, que o Laocoonte, mais que uma escultura de movimento, torna-se o impensável de todo o mármore, ou seja, uma escultura em movimento. Ora, o ponto em que o texto de Goethe oferece ainda mais do que promete é quando a exatidão da análise intrínseca prolonga e justifica o artifício intrínseco da encenação. O movimento do Laocoonte não é obtido ao preço de um simples piscar das pálpebras ou de uma visão noturna. Deduz-se de sua própria configuração orgânica na medida em que ela sabe pôr em jogo, como escreveu Goethe, forças múltiplas. Cita: um dos corpos é impossibilitado de se defender por estar atado ao outro. De certo, pode se defender, mas está ferido. E o terceiro ainda tem uma esperança de fuga. Nota 229, fim da citação. Para além da iconografia, portanto, é a heurística do movimento, 3 estados corporais, 3 possibilidades de resposta a uma mesma situação, que dá à escultura sua verdadeira ou verdade fundamental, patética, pulsional. Pois a verdade antropológica do Laocoonte, diz Goethe, é que, cita, frente aos seus próprios sofrimentos ou aos sofrimentos alheios, o homem dispõe apenas de 3 sentimentos, medo, pavor e piedade. Furcht, Schrecken and Mitleiden. Ou seja, o pressentimento inquieto de um infortúnio que se aproxima, a percepção inopinada de um sofrimento presente e a compaixão atuante, Teonauchen, diante de um sofrimento permanente ou passado. Nossa obra representa e faz nascer esses 3 sentimentos, segundo as gradações apropriadas. Nota 230, fim da citação. Assim, o Laocoonte nada tem da instantaneidade de uma sequência narrativa, antes forma uma heurística do tempo móvel, uma montagem sutil de pelo menos 3 momentos, 3 movimentos patéticos diferentes. O escultor grego e seu copista romano não quiseram mostrar um simples efeito, o resultado fixo de uma ação, e sim o elo, ou seja, o intervalo dinâmico, o trabalho da montagem, entre uma causa e seus efeitos, segundo um princípio fundamental, aos olhos de Goethe. O artista representou um efeito sensível e nos mostra igualmente a causa sensível. Nota 231. Como poderia Warburg, em sua própria busca da Passformel renascentista, não se deixar fascinar por tal análise? Porventura as figuras de Pollaiolo não oferecem em diversos actantes o que um iconógrafo reconheceria como vários personagens distintos? As variações controladas de uma mesma ação patética vista simultaneamente por diversos ângulos, como se constata com os arqueiros do grande São Sebastião de Londres, ou com os homens nus da célebre batalha citada em frequência por Warburg? Nota da tradução. O martírio de São Sebastião dos irmãos Antônio de Jacopo Pollaiolo e Piero della Pollaiolo, Londres, National Gallery, e a Batalha dos Nus de Antonio Pollaiolo, Florença, Galeria Uffizi. Além disso, o ponto de vista de Goethe trouxe 2 justificativas metodológicas essenciais. Primeiro, um elogio às singularidades fecundas, onipresente em Warburg e em Goethe, e que Goethe enuncia. Nesse ponto, dizendo que, quando alguém se propõe a falar de uma grande obra de arte, é quase obrigado a evocar a arte em sua totalidade, pois uma obra desse tipo a contém na íntegra, de modo que qualquer um pode, conforme seus meios, desenvolver o caso geral a partir da obra particular. Nota 232. Segundo, Goethe não analisou o Laocoonte com vistas a uma separação, classificação e hierarquia das diferentes belas artes, como pretendera fazer Lessing, mas ao contrário, analisou-o para levantar linhas de afinidade entre os diversos modos de expressão. Por esse ponto de vista, a lição goetheana, continua insuperável. Vamos encontrá-la no Atlas Mnemosyne de Warburg, mas também nas passagens de Walter Benjamin, na revista Document de Bataille, ou ainda nos escritos teóricos de Eisenstein. Por fim, enquanto Goethe abriu para Warburg o caminho de uma morfologia do pathos, Nietzsche ofereceu-lhe a possibilidade de pensar em sua dinâmica.
Foi voltando mais uma vez ao nascimento da tragédia que Warburg pôde encontrar a verdadeira superação da posição acadêmica entre paixão e ação. Melhor que ninguém, Nietzsche soube demonstrar o que se passava com a potência do pathos, quando a dor se transforma em arte trágica, quando a força inconsciente torna-se produtora de formas. Die Unbewusst Formenbildende Kraft. O pathos revela sua dinâmica, sua exuberância, sua fecundidade. Nota 233. Toda a estética de Nietzsche concerne ao problema da intensificação, quer se trate do dançarino dionisíaco que exacerba o gesto e, como o Laocoonte musical, cinge-se de serpentes, quer da linguagem dos gestos, elemento corporal importantíssimo na definição nietzschiana da atividade dionisíaca. Nota 234. Não apenas o pathos não se opõe à forma, como também a gera. Não apenas a gera, como a leva a seu mais alto grau de incandescência. Ao intensificá-la, ele lhe dá vida e movimento, com o que liberta seu momento de eficácia, como bem analisou Gilles Deleuze. E é do pathos como potência que resultam o próprio devir e o próprio tempo. Cita. A vontade de poder manifesta-se como a capacidade de ser afetado, capacidade determinada pela forma, por ela mesma ser afetada. A capacidade de ser afetado não significa necessariamente passividade, mas afetividade, sensibilidade, sensação. É por isso que Nietzsche não para de dizer que a vontade de poder é a forma efetiva e afetiva primitiva, aquela de que derivam todos os outros sentimentos. Ou melhor ainda, a vontade de poder não é um ser nem um devir, é um pathos. O pathos é o fato mais elementar do qual resulta um devir. Nota 235, fim da citação. Eis, portanto, filosoficamente esboçada a busca warburgiana das fórmulas de pathos. Note-se que ela é contemporânea ou estritamente complementar à pesquisa de Alois Hegel sobre as fórmulas de ornamentação. Hegel, como sabemos, quis situar na Kunstwollen, ou vontade artística, o motivo antropológico de sua própria busca. Nota 236. Quanto a Warburg, ele partiu de uma definição mais especificamente nietzschiana da vontade de poder, Wille zur Macht, contemplada não pelo ângulo de uma seleção natural das formas fortes, em detrimento de formas fracas, mas pelo ângulo preciso de uma forma afetiva primitiva, ou Primitive Affect Form. Nota 237. As Pathformen de Warburg nada mais são do que essas formas afetivas primitivas. Mas resta saber avaliar cada ideia, a forma, o afeto primitivo, pelas duas outras. Assim como não se reduz a uma simples pesquisa cronológica ou regressiva, a descoberta das fórmulas primitivas não poderia, aos olhos de Warburg, prescindir de uma filologia e uma história. É justamente na história que o primitivo não apenas se descobre, mas também se formula, forma-se e constrói-se. Não por acaso, portanto, no último andar de sua biblioteca, Warburg quis prolongar as sessões dedicadas aos fundamentos da psicanálise. Seus livros sobre a percepção, a emoção e a vontade inconsciente e os sonhos, a imaginação, a memória e as teorias do símbolo, com toda uma exposição, toda uma parede de obras que traçavam a história dos gestos, desde a antiguidade até os nossos dias. Ali encontramos os livros de fisiognomonia, gregos, latinos e medievais, os tratados do Renascimento, a arte dos gestos de Giovanni Bonifácio, a quirologia de John Boer e os textos de Descartes, e a conferência sobre a expressão geral e particular de Charles Lebrun. Ali encontramos as ideias sobre o gesto de Johann Jacob Engel, com suas famosas divisões conceituais, que reafirmam as antigas categorias retóricas da significatio e da demonstratio, suas regras de expressão completa, da alma pelo corpo, seu conhecimento atento dos processos de gradação e crescimento, isto é, de intensificação, sua teoria do equívoco expressivo e, por fim, sua consideração muito pertinente do tempo na produção do movimento ou de movimentos expressivos. Nota 239. Ali encontramos ainda os livros de fisiognomia de Paillot de Montalbert,
Schmalpenninck, Carus e Lavater, sem contar as inúmeras extensões acadêmicas pelo lado das belas artes, ou positivistas, pelo lado das ciências naturais, do século XIX. Dessa bela pletora codificadora emerge um livrinho, aparentemente mais modesto que os outros, nem por isso ele foi menos decisivo para o projeto warburgiano, de reconhecer e analisar a longevidade das fórmulas de afetos primitivos oriundas da antiguidade greco-romana e ainda transmitidas no mundo contemporâneo. Sem dúvida, esse livro deve ter ajudado Warburg a deixar o terreno da fisionomia, tradicional pelo das Passformen e a subverter a simples continuidade histórica pelo tempo da Nachleben. Apesar de relativamente antigo, pois data de 1832, esse livro legitimou a tentativa warburgiana de fazer a iconografia artística dos gestos deslocar-se do plano da investigação descritiva, da qual não faltavam exemplos em sua época, para o da pesquisa fundamentada na antropologia. Escrita pelo erudito italiano Andrea De Giorgio, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, que pretendia documentar a persistência dos gestos antigos na cultura popular napolitana. Havendo cotejado uma série arqueológica, levantamentos de figuras, baixos relevos ou pinturas em vasos do Museu de Nápoles, como uma série, digamos, etnográfica, levantamentos de gestos reais observados pelo autor nos bairros pobres da mesma cidade, Andrea De Giorgio concluiu pela perfeita semelhança das duas séries. Figura 30 e 31. Figura 30. Anônimo grego, ninfas e sátiro com Dionísio, século V a.C., reprodução gráfica de uma pintura de vaso, segundo a De Giorgio, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano. Nápoles, 1832, prancha 18. Nota 240. Em suma, os gestos atuais dos napolitanos deviam ser considerados gestos alântica, apesar de indiferentes a qualquer imitação e a qualquer renascimento da antiguidade. Nesse paradoxo temporal e cultural, Warburg com certeza terá reconhecido as premissas de suas próprias hipóteses sobre o destino, a Nachleben, das fórmulas de Pathos, na longevidade da representação ocidental. Entre as formulações de Andrea De Giorgio, que sem dúvida se devem à filosofia da história Giambattista, Vico e a alguns trabalhos de eruditos jesuítas do século XVIII, nota 241, e as de Warburg, é preciso contar com o considerável desenvolvimento das disciplinas antropológicas no século XIX. Figura 31, na página 186, gestos simbólicos dos napolitanos segundo Giorgio, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano. Nápoles, 1832, prancha 19, que está disponível no vídeo. Em Cultura Primitiva, Taylor consagrou 2 capítulos inteiros à sobrevivência da linguagem emocional imitativa, da qual o caso napolitano oposto ao inglês forneceu-lhe um exemplo incontornável de primitivismo. Cita: na grande arte da fala, o homem esclarecido de nossos dias realmente emprega o método do selvagem, apenas ampliando e aperfeiçoando em seus detalhes. A dupla utilização do gesto dirigido aos olhos e da palavra dirigida aos ouvidos remonta à mais longínqua antiguidade. Nada contrasta mais com esse emprego dominante do gesto para exprimir o pensamento nas tribos selvagens e com o desenvolvimento da pantomima, quer nas representações públicas, quer nos diálogos privados, tal como nos é hoje oferecida, por exemplo, pelos napolitanos, do que o espetáculo que atualmente nos oferece a Inglaterra, onde, com ou sem razão, toda pantomima se reduz à sua expressão mais simples na conversação e até no fluxo oratório. Nota 242, fim da citação. Imagem 32. Gestos simbólicos dos napolitanos, AAF, e dos índios da América do Norte, IAN, segundo Van Volker, Psychologie, Leipzig, 1900, edição 1911,
capítulo 1, páginas 195 e 197. Esse círculo napolitano, romanos ou gregos da antiguidade, povos primitivos, seria fechado por William Bandt alguns anos depois, nos capítulos de sua monumental Volkerpsychologie dedicados aos movimentos expressivos, Ausdrucksbewegungen, e à linguagem dos gestos, Gebärdensprache, o Praxe. Ele reproduziria os gestos dos napolitanos para compará-los diretamente com os dos indígenas da América do Norte, figura 32 já citada, nota 243. Eis com certeza algo que poderia interessar a um historiador da arte cujos campos de estudos evoluíram entre Florença e Oraí. Entre a sobrevivência figurativa, pictórica, artística italiana, de um lado, e a sobrevivência corporal, praticada, ritual e indígena, de outro. Warburg estudou Bandt com atenção ainda maior na medida em que seu próprio professor Schmarchow já o havia utilizado e discutido de forma aprofundada, nota 244. Dado o uso heurístico de suas aulas interdisciplinares, é evidente que Warburg não precisava adotar um conjunto da construção doutrinária subjacente à obra de Bandt. Bastava isolar alguns de seus elementos fecundos. O interesse representado pela Volkerpsychologie em relação aos conceitos warburgianos poderia resumir-se em 3 aspectos, ou melhor, 3 níveis de articulação capazes de sustentar o projeto de uma antropologia das fórmulas afetivas primitivas. O primeiro nível de articulação concerne a troca entre o biológico e o simbólico, na definição da linguagem dos gestos. Bandt interessou-se inicialmente pela maneira como o gesto era construído, a partir de um impulso afetivo como fórmula e como sintaxe elaborada, nota 245. Observando o extremo pateticismo das figuras de Donatello ou de Niccolo dell'Arca, figura 22, já citada, Warburg certamente se terá formulado o mesmo tipo de pergunta. Por que a eficácia de uma fórmula de patos, sua simplicidade imediata, sua intensidade, seu poder de empatia caminha tantas vezes de mãos dadas com a complexidade de sua construção e de sua manipulação dos sinais? Em segundo nível de articulação, concerne a troca entre o mímico e o plástico, na ideia mesma da gestualidade. Bandt interessava-se pelos valores intrinsecamente figurais dos gestos dos napolitanos e dos índios. Comparava-os a sinais transitórios ou a imagens esboçadas no ar. Ein Fluffy Tiger, Ways, oder ein in the Die Luftig Gesellschaftsbild, e dava como exemplo retirado do clássico Estudo de Garrick Mallory o sinal manual produzido pelo cruzamento dos 2 dedos indicadores, figura 32, também já citada, nota 246. Esse gesto corporal, que em algumas tribos indígenas denota a troca simbólica, a assinatura de um contrato, é reencontrado como sinal pictográfico, uma simples cruzinha traçada à tinta numa carta comercial reproduzida por Bandt um pouco adiante, na qual a cruz ocupa o intervalo entre os 2 elementos da troca, fuzis por gado. Figura 33. Figura 33, página 188, carta comercial de um indígena norte-americano redigida em pictografias segundo Mallory, Signal Language Among North American Indians, Washington, 1881, página 382, reproduzido por Bandt, Volkerpsychologie, Leipzig, 1900, edição 1911, capítulo 1, página 251. A figura estará disponível no vídeo. Esse gesto corporal, que em algumas tribos indígenas denota a troca simbólica, a assinatura de um contrato, é reencontrado como sinal pictográfico, uma simples cruzinha traçada à tinta, numa carta comercial produzida por Bandt um pouco diante, na qual a cruz ocupa o intervalo entre os 2 elementos da troca, fuzis por gado, conforme já citado. Esse nível de articulação foi crucial para Warburg, tal como era para Bandt.
enunciava uma hipótese antropológica sobre a plasticidade e sobre o mimetismo dos movimentos corporais investidos pela ordem simbólica. Inversamente, enunciava uma hipótese patética sobre o enraizamento de toda a figuração antropomórfica na própria motricidade corporal. Para Warburg, assim como para Wundt, só haveria inscrição da imagem, Bildungsschrift, sobre um fundo de linguagem dos gestos, Gebärdensprache, nota 247. O terceiro nível de articulação concerne a troca entre o corporal e o psíquico, na atualidade de todo gesto e na figurabilidade de toda fórmula patética. Ao concluir o capítulo de sua Volkenspsychologie, falando no caráter psicológico da linguagem dos gestos, nota 248, Wundt retornou a um conjunto de hipóteses elaboradas alguns anos antes, em seu volumoso ensaio de psicologia fisiológica. Dado que as bases corporais da vida anímica foram sistematicamente investigadas nessa obra, era compreensível que os movimentos anímicos, Gemundsbewegungen, fossem descritos seguindo Darwin em suas expressões corporais, nota 249. Mas essas hipóteses são interpretadas erroneamente quando reduzidas a um simples evolucionismo biológico, o primitivo de Wundt, segundo a feliz formulação de Michael Spine. Não se define em termos de raças ou características biológicas, mas estritamente em termos de psicologia, nota 250. Essa psicologia ainda interessaria a Warburg por um último aspecto. O próprio processo de representação baseava-se, segundo Wundt, em elementos corporais de tato e motricidade, nota 251. De modo que a gênese dos sentimentos estéticos elementares era compreendida de acordo com uma polaridade entre prazer e desprazer, atração e repulsa, em detrimento das questões de juízo bonito-feio, de que também Warburg foi um depreciador precoce. Cita: o exame psicológico dos sentimentos estéticos realizou-se, na maioria das vezes, em condições deploráveis, pois o impulso dado a esse estudo tivera como ponto de partida absoluto o sentimento do belo, entendido no sentido estrito do qual se ocupam as teorias das belas artes e a ciência que emergiu dela sob o nome de estética. Foi assim que se veio a perder de vista quase completamente os mais simples casos de prazer e desprazer, os quais, no entanto, são para a teoria psicológica uma base fundamental até necessária quando se trata de explicar efeitos estéticos complexos. Nota 252, fim da citação. Assim, todas essas hipóteses trilharam seu caminho até suscitarem as primeiras elaborações warburgianas do conceito de Paxformum. E isso foi ainda mais natural na medida em que elas tinham sido utilizadas e discutidas por dois mestres diretos de Warburg. August Schmarchow havia não apenas comentado, mas também ampliado as teses de Wundt sobre as relações entre mímica e plástica, submetendo-as à prova concreta, e justamente em Florença, onde Warburg fora iniciado no Renascimento, dos relevos de Gimberti ou Donatello, nota 253. Por outro lado, Karl Lamprecht partilhava com Wundt a ambição de fundar uma verdadeira história do psiquismo, a psicohistória que tempos depois o próprio Warburg viria a reivindicar, nota 254. Se a história da arte, ou melhor, a história das imagens em geral, acabou por ocupar um lugar central nesse vasto projeto de conhecimento, foi porque uma certeza acabou por se impor. A psique deixa vestígios na história, abre caminho e deixa suas marcas nas formas visuais. Foi isso que visaram primeiramente as ideias warburgianas de dinamograma, ou de fórmula patética. E foi também isso que justificou a exigência de uma história duplamente apoiada na etnologia e na psicologia. Não causará espanto que, guiado pela hipótese do paralelismo entre filogênese e etogênese, Karl Lamprecht tenha não apenas lançado as bases de uma antropologia histórica, mas também se voltado, como Wundt antes dele, para a psicologia experimental. Assim é que, no começo do século XX, por iniciativa sua, lançou-se uma vasta campanha para reunir desenhos de crianças de todos os países do mundo, desenhos de tema livre, mas também, como obriga o método experimental, desenhos feitos com base num protocolo único, a ilustração de um conto, a história de um João Nariz no ar, de Hoffmann. Com isso,
Permitindo a comparação cultural, em um único ano, Lamprecht já havia compilado uma coleção de 40 mil desenhos infantis, cujo estudo global foi confiado a Dr. Siegfried Levenstein. Se Warburg, por seu lado, pôde atribuir tal lugar ao mundo da infância, desenhos de crianças, livros infantis, na temática de sua biblioteca, foi porque sua imagística oferecia um receptáculo exemplar para as Pathusformen e para Nachleben. Warburg contou com a energia motora e gestual dos desenhos infantis, figura 34. Figura 34, página 190, rabiscos infantis segundo Kindersein, Leipzig, 1927, página 5. E também com a porosidade manifestada pelo mundo cultural das crianças, por meio de contos e lendas no cotejo com a longevidade mítica. Durante sua viagem à terra dos índios do Novo México, ele pediu a seu informante, Cléo Jurino, que era sacerdote pintor de uma kiva sagrada, que lhe desenhasse a famosa cobra relâmpago da mitologia Hopi, figura 35. Figura 35, página 191, Cléo Jurino, informante indígena de Warburg. Representação cosmológica com a cobra relâmpago, 1895, segundo Ab Warburg, Bilder aus dem Gebiet der Pueblo Indianer in Norte-América, 1923, figura 4, foto Instituto Warburg. Assim, fazendo, agiu como um bom etnólogo, exemplo de Franz Boas, procurando definir a casuística das fórmulas gráficas primitivas, nota 256. Warburg, porém, fez mais ainda. A partir de 1895, seguiu o protocolo exato da pesquisa psicológica sugerida por Lamprecht. Cita: certa vez, tentei fazer as crianças da escola ilustrarem um conto alemão, João Nariz no Ar, que elas não conheciam. Há no conto uma tempestade e eu queria ver se as crianças desenhariam o relâmpago de maneira realista, ou em forma de serpente. Em 14 desenhos, muito vivos, porém, influenciados pela escola norte-americana, 12 foram realistas. Entretanto, 2 deles ainda representaram o símbolo indestrutível das Unserstorbare, símbolo da cobra com língua em forma de flecha, tal como é encontrada na Kiva, figura 37, que será citada a seguir. Nota 257, fim da citação. O que procurou Warburg nessa experiência seriam as fórmulas primitivas de uma energia animal, cobra e cósmica, relâmpago. Com certeza. Primeiro, entretanto, ele havia compreendido o paradoxo implicado pela forma de aparecimento desse próprio primitivo, ou primitivismo, minoritário, 2, em 14 desenhos, impuro e frágil, sintomático em suma, não um reflexo arquetípico de uma fonte filogenética, como talvez desejasse Lamprecht, mas a rede complexa de tempos emaranhados, símbolos indestrutíveis e desfigurações decorrentes da história, na simples linha dinâmica de uma cobra relâmpago traçada pela mão de uma criança. Fim do 7º item, leremos agora as notas referentes a esse item, que vão da nota 180, da nota 210 a 257. Nota 210. Podemos ao menos citar, sem maior discriminação, Lessing, Goethe, Haeckel, Darwin, Spencer, Lamprecht, Vandyck, Schmachel, Vignol, Usiner, Semper, etc. Nota 211. Aristóteles, De Anima, segundo tomo, 5, 417a, página 97. 211, Aristóteles, 212, Deleuze, 1968b, página 299 a 311. Nota 213, Frege, 1892, página 102 a 126, conforme Imbert, 1992, página 119 a 162 e 299 a 326.
Nota 214, Cassiré, 1923b, página 94, conforme Fresh, página 113 a 139. Nota 215, Just, 1898, Marshall, 1907a. Nota 216, Warburg, 1914, página 173 a 176, tradução página 240 a 241. A simplicidade e a grandeza tranquila de Winckelmann chegou a percebê-las no Laocoonte, que se convulsiona num sofrimento mortal. Mas devemos afirmar que uma concepção do mundo antigo diametralmente oposta à de Winckelmann corresponde efetivamente ao espírito do Quattrocento. Nota 217. Warburg, 1889, citado por Gombrich, 1970, página 23 a 24 e 50 a 51. Nota 218, Duntey, 1877, página 103 a 104. Nota 219, Lessing, 1766, página 51. Nota 220, Lessing, página 55 a 56. Nota 221, Lessing, página 95, conforme também página 109, 115 e 120. Nota 222, Springer, 1848, página 9. Nota 223, Richter, 1992, Settings, 1999. Nota 224, Schiller, 1792, B, página 151. Nota 225, Schiller, página 153. O grupo do Laocoonte é citado nas páginas 158 e 159. Nota 226, Hegel, 1807, segundo tomo, capítulo, página 246 e 254, conforme também Schiller, 1792, A, página 111 a 128, e as análises de Sond, 1974, página 925. Nota 227, Goethe, 1798, página 169 a 170. Nota 228, Goethe, página 172. Goethe dá outro exemplo, a morte de Eurídice, na qual uma serpente também é posta em cena. Nota 229, Goethe, página 175. Nota 230, Goethe, página 176. Nota 231, Goethe, página 171. Nota 232, Goethe, página 165, já citada a data. Nota 233, conforme Nietzsche, 1872, página 29, 33 a 45, 69 a 70, etc. Idêntico a 1869 a 1872, página 168, 319 a 322, 462. Fragmentos 1, 43, 7, 200 a 204 e 16, página 13. Nota 234, Nietzsche, 1870, página 54 e 65 a 70. Nota 235, Gilles Deleuze, 1962, página 70 a 72, conforme Dijkstra, 1989, página 221 a 224, ou 241, desculpe. Nota 236, Hegel, 1893, página 1 a 11. Nota 237, Nietzsche, 1888 a 1889, página 90, fragmento 14, página 121. Nota 238, no setor DAC. Nota 239, Engel, 1785 a 1786, tomo 1, capítulo 1, página 51 a 52, 264 a 265 e 294. Capítulo 2, 186, página 201. Nota 240, Jório, 1832, página 5. Nota 241, Requeno, 1784, idêntico a Jório, 1797, página 40 a 42. Delantica del Quironomia. Nota 242, Taylor, 1871, capítulo 1, página 189 e 193 a 194. Nota 243, Vanity, 1900, capítulo 1, página 43 a 257. As análises de Vanity baseiam-se num artigo importante que Warburg, sem dúvida, leu com atenção. Mallory, 1879 a 1880, página 263 e 552. Um excerto desse longo artigo tinha sido traduzido para o alemão. Idêntico a Taylor, 1882. Idêntico a Mallory, desculpa.
Nota 244, Schmarzel, 1907b, página 306 a 339, 469 a 500. Nota 245, Vandyk, 1900, página 143 a 199. Nota 246, Vandyk, página 158, conforme Mallory, 1879 a 1880, página 382 e 452. Nota 247, Vandyk, 1900, página 238 a 253, idem, 1908, página 138 a 176 e 486 a 548. Nota 248, Vandyk, 1900, página 253 a 257. Nota 249, Vandyk, 1874, capítulo 1, página 21 a 301 e capítulo 2, página 475 a 500. Nota 250, Spain, 1998, página 83, conforme Arnold, 1980, Topel, 1982, Schneider, 1990. Nota 251, Vandyk, 1874, capítulo 2, página 1 a 16. Nota 252, Vandyk, capítulo 2, página 216.1. Nota 253, Schmarzel, 1886, idem 1899, página 57 a 79. Nota 254, conforme Lamprecht, 1896 a 1897, página 75 a 150, idem 1897, página 880 a 900, idem 1905b, página 51 a 76, onde se trata de caracteres ou forças psíquicas, Silischer, Charakter, Psychic Kraft, e onde se reivindica uma verdadeira psicologia da cultura, mas, enquanto Lamprecht se interessava pelos caracteres psíquicos dominantes, Warburg, por sua vez, viria a se interessar pelos caracteres sobreviventes. Sobre as relações entre Warburg e Lamprecht, ver Bruch, 2001, página 65 a 92. Nota 255, Levenstein, 1905, o prefácio de Karl Lamprecht nesse livro foi publicado separadamente. Karl Lamprecht, 1905a, página 457 a 469. Nota 256, Boas, 1927, página 17 a 63. Nota 257, Warburg, 1923c, página 53 a 54. Talvez pareça surpreendente que o protocolo de Lamprecht tenha sido aplicado por Warburg 10 anos antes. Na realidade, a fonte comum dos dois, devo este dado a Benedetta Castelli-Guide, a quem agradeço, foi um artigo do pedagogo norte-americano Barnes, 1895, página 303 a 306, que por sua vez foi precedido por Hitch, 1887. Fim das notas, fim do 7º item. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigada pela companhia e até lá.